Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Ela me humilhou com os papéis do divórcio na frente da família. 5 dias. Depois, a fortuna que escondi cobriu todos em vergonha. Se alguém me dissesse há 10 anos que eu terminaria meu casamento assinando os papéis do divórcio como atração principal da festa de aniversário da minha sogra, eu teria dado uma risada amarga e voltado para debaixo de um carro. A vida, no entanto, tem um senso de humor perverso. Meu nome é Marcos e sou mecânico. Não apenas um pobretão, como fui chamado, mas um mestre no que faço. Minhas mãos calejadas de óleo e ferramentas construíram algo que aquelas mãos perfumadas e bem cuidadas nunca imaginaram. Tudo começou com um convite suspeito. Paula, minha esposa, estava excepcionalmente animada com o aniversário de 60 anos da mãe, Dona Kátia. É uma festa íntima, apenas família, disse ela insistentemente. E vista algo decente, Marcos. Quero que todos vejam que estou bem. Aquele bem sempre teve um gosto metálico de comparação. Comparação com os genros bem-sucedidos, com os primos que faziam viagens internacionais, com um padrão de vida que meu salário de mecânico, por mais honesto que fosse, não sustentava. A família de Paula era um clube fechado onde a moeda de entrada era o status. Pedro, meu cunhado corretor de imóveis, era o herói não oficial. Eu era o Marcos, o moço consertador de carros, como Dona Kátia gostava de dizer, com um sorriso que não chegava aos olhos. No dia da festa, o ar na sala espaçosa dos meus sogros estava carregado de uma expectativa peculiar. As pessoas não olhavam apenas para mim, pareciam esperar algo de mim. A decoração era impecável, o cheiro de comida fina no ar e todos vestidos como para uma sessão de fotos da alta sociedade. Eu estava com o meu melhor terno, aquele que compramos 3 anos atrás para o casamento de um primo dela. Já estava um pouco justo nos ombros. O ápice da festa chegou. Dona Kátia soprou as velas do bolo caríssimo, todos aplaudiram. Então Pedro, com um brilho nos olhos, bateu no copo com uma colher. Quietos, todo mundo. Minha irmã tem um anúncio importante a fazer. Um presente especial para nossa mãe. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para Paula, que se adiantou, segurando uma pasta de couro elegante. Seu rosto, antes tenso, agora exibia uma expressão de triunfo glacial. Ela não olhava para a mãe, olhava direto para mim. Marcos, ela começou, sua voz clara e projetada para que todos ouvissem. Esses últimos anos têm sido educativos. Eu amadureci, percebi o que realmente quero e mereço da vida. E ficou claro, dolorosamente claro, que você não pode oferecer isso. Ela abriu a pasta e tirou um documento com um carimbo oficial. Reconheci o formato. Meu estômago gelou, mas algo dentro de mim, uma tranquilidade profunda e estranha, começou a se formar. Esta é minha festa de presente para você, mãe, Paula disse, virando-se para Kátia, que tinha um sorriso de satisfação pura estampado no rosto. A libertação. A chance de sua filha ter uma vida à altura do seu nome. Portanto, Marcos, aqui estão os papéis do divórcio. Já estão todos preenchidos com a divisão de bens como manda a lei. O apartamento, que meu pai ajudou na entrada, ficará comigo, obviamente. Seu carro e suas ferramentas você pode levar. Ela estendeu os papéis para mim. A sala estava em silêncio absoluto. Pedro segurava uma garrafa de champanhe não aberta. Pronto. Dona Kátia bebia cada palavra, seus olhos cintilando de desprezo vindicado. Estou te deixando, Paula continuou, inflando o peito com orgulho cruel, por um homem de verdade. Alguém que pode me bancar, me dar a vida que mereço e não me fazer contar moedas no final do mês. Alguém que é bem-sucedido, não um simplório, que passa os dias sujo de graxa. Foi a palavra simplório, dita com tanto veneno, com tanto desdém pelo trabalho honesto que pagava nossas contas, que alimentava nossa casa. Aquela palavra queimou o último fio de apego que eu tinha por aquele circo. Todos esperavam uma reação. Esperavam lágrimas, esperavam gritos, esperavam que eu me humilhasse, implorasse. Eu senti os olhos deles ávidos por drama, cravados em mim. Então eu sorri.
Não foi um sorriso forçado ou amargo, foi um sorriso calmo, quase sereno, que parecia confundi-los ainda mais. Peguei a caneta que ela oferecia, coloquei os papéis na mesa de centro e, sem ler uma única linha, porque no fundo eu sabia que aquele era meu bilhete de saída de uma prisão dourada, assinei nos locais indicados com uma caligrafia firme. Agradeço pela clareza, Paula, disse, minha voz estável, surpreendentemente pacífica. Realmente foi educativo. Dobrei minha cópia, coloquei no bolso interno do paletó e levantei-me. Ninguém se moveu. O rosto de Paula perdeu um pouco da cor, sua certeza vacilando diante da minha reação não catalogada. Pedro segurava a garrafa de champanhe com menos convicção. Um brinde, então, eu disse, olhando para a garrafa na mão de Pedro. A nova vida de todos. Virei-me e caminhei para a porta. Os passos no assoalho de madeira soaram altos no silêncio sepulcral. Ao cruzar a soleira, ouvi o pop abafado da champanhe sendo aberta, seguido por murmúrios que rapidamente se transformaram em risadas aliviadas e comentários exaltados. A festa poderia finalmente começar de verdade para eles. Fora dali, a noite estava fresca. Respirei fundo, e pela primeira vez em anos o ar não pesou nos meus pulmões. Eu não era mais Marcos, o marido fracassado. Eu era apenas Marcos, o mecânico e o investidor. E o proprietário daquela pequena oficina que há 3 anos consertou o carro de um senhor muito peculiar e quieto. Um senhor que, em vez de pagar, me ofereceu uma sociedade em um projeto de tecnologia automotiva que ele estava desenvolvendo em sua garagem. Um projeto que virou uma startup, que foi adquirida por uma gigante do setor por uma quantia que me deixou literalmente sem palavras. Paula nunca soube. Eu assinei os NDA, mantive a oficina aberta como fachada e meu estilo de vida inalterado. Por quê? Porque o dinheiro, descobri, não me interessava pelo brilho, interessava-me pela liberdade. E agora eu era livre. Livre daquelas pessoas, livre daquela expectativa constante de fracasso. Ao chegar no apartamento vazio, nosso apartamento, não senti tristeza. Enquanto ela passava a noite celebrando sua libertação com a família, eu passei a noite fazendo ligações. Para meu advogado. Sim, eu tinha há anos cuidando dos meus investimentos discretamente. Para o corretor que havia finalmente encontrado a propriedade que eu procurava. Em 72 horas, eu estava fora do apartamento com minhas poucas coisas, verdadeiramente minhas fotos antigas da minha família, minhas ferramentas especiais, alguns livros e instalado em um lugar completamente novo. Atualização. 5 dias. Apenas 5 dias separaram a humilhação pública da batida desesperada na minha nova porta. Eu estava na varanda da nova casa, apreciando a vista do jardim privativo e do horizonte da cidade ao longe, quando o interfone tocou. Era o porteiro, soando constrangido. Senhor Marcos, há visitas aqui. A senhora Paula e um casal mais velho. Eles estão bastante agitados. Insistem que o senhor mora aqui. Eu permiti um longo silêncio, sabendo que cada segundo de espera do outro lado da linha era uma tortura. Pode mandá-lo subir, Jorge, mas apenas até a porta do apartamento. Quando abri a porta, a cena era quase cômica, se não fosse tão triste. Paula parecia ter envelhecido uma década. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, o cabelo desalinhado. A maquiagem impecável da noite da festa tinha dado lugar a manchas de cansaço. Dona Cátia e seu Pedro, meu ex-sogro, um homem que sempre seguiu a onda da esposa, estavam atrás dela, pálidos, vestidos com roupas que pareciam ter sido vestidas às pressas. A expressão deles ao ver o interior do hall de entrada mármore, uma peça de arte abstrata que valia mais que o carro antigo deles, a atmosfera de silenciosa prosperidade foi inestimável. O olhar deles foi do choque para a confusão, para uma compreensão lenta e arrasadora. Marcos, Paula engasgou, as lágrimas começando a rolar. Meu Deus, este lugar, o que é isso? Por que você nunca me disse? Disse o quê, Paula? Perguntei, me mantendo na entrada, bloqueando a passagem. Que eu trabalhava. Você sempre soube. Que eu era um mecânico. Você nunca deixou eu esquecer. Não. Sobre tudo isso. Ela gesticulou descontroladamente, indicando a casa. Sobre o dinheiro. O Pedro viu a notícia no portal de negócios. A venda da Autotech Solutions. Seu nome estava como cofundador principal. O valor... então a ficha tinha caído.
A aquisição havia sido anunciada publicamente 2 dias antes. Meu advogado me alertou. Pedro, o corretor bem-sucedido, parecia um peixe fora d'água. Marcos, meu irmão, houve um enorme mal-entendido. Ele tentou a voz estridente. Um mal-entendido? Repliquei com uma leveza que contrastava com a tensão deles. Foi bastante claro para mim. Vocês celebraram a clareza, lembra? Com champanhe. Dona Cátia tentou uma abordagem diferente. Seu rosto, antes duro e desdenhoso, agora tentava uma expressão de dolorosa compreensão. Marcos, filho, nós erramos. Paula estava confusa sob pressão. Ela te ama. É seu marido. O divórcio foi um erro precipitado. Podemos consertar isso. Paula então se lançou no que parecia ser seu discurso ensaiado. Foi um teste horrível, eu sei. Eu estava assustada, pressionada pela família. Aquele homem, ele não significa nada. Foi só para te provocar, para ver se você lutava por mim. E você foi embora. Eu fiquei devastada. Por favor, Marcos, por favor, podemos anular isso. Volta para casa. Nossa casa. Ela olhou para trás de mim, para os luxos visíveis, para esta nossa casa. Havia um momento de silêncio. Eu olhei para cada um deles. A esposa que me trocou por uma fantasia de riqueza, a sogra que me desprezou por uma década, o cunhado que me via como um zero à esquerda. A raiva tinha ido embora. Sobrou apenas um cansaço profundo e uma pitada de pena. Paula, eu disse calmamente, você me entregou os papéis do divórcio, de presente para sua mãe, na frente de toda a sua família. Disse que estava me trocando por um homem de verdade. Você riu quando eles abriram champanhe. Ela tentou interromper, mas eu levantei a mão. Então, respondendo sua pergunta anterior, onde está o seu homem de verdade agora? Ela ficou muda, as lágrimas rolando em silêncio agora. Ele não é como a gente pensou, sussurrou derrotada. Exatamente, concordei. E eu também não. Mas a diferença, Paula, é que você escolheu acreditar na aparência, no status, no valor que as pessoas atribuem às coisas. Eu nunca me importei com isso. Ainda não me importo. Esta casa é só uma casa, o dinheiro é só uma ferramenta. Olhei para os três. Um grupo outrora altivo, agora reduzido à vergonha e ao arrependimento oportunista. O divórcio não é um erro, é uma consequência. E está consumado. Vocês celebraram. Agora vivam com essa escolha. Fechei a porta suavemente, mas com a finalidade de um cofre se trancando. Do outro lado, ouvi um soluço abafado, seguido por vozes abatidas e, por fim, o som de passos se afastando pelo corredor de mármore. Não me senti vitorioso. Me senti leve. Finalmente, o capítulo havia terminado, e eu, com minhas mãos de mecânico e minha conta bancária recém-revelada, tinha uma nova vida, completamente minha, para construir. Atualização 2. As semanas que se seguiram foram uma lição sobre a natureza humana e a velocidade com que as notícias correm. A história, é claro, vazou, não por mim. Acredito que Pedro, em um acesso de desculpas ou tentativa de salvar a própria reputação, contou a algum amigo que contou a outro, e assim por diante. Em uma cidade de tamanho médio, onde a família de Paula tinha certa influência social, o boato se espalhou como fogo em gasolina. O mecânico humilde era multimilionário, e a família pateta dele entregou a galinha dos ovos de ouro em uma festa. Meu telefone, um dispositivo simples que eu mantinha por anos, começou a tocar com números desconhecidos. Vozes do passado distante, colegas de escola, parentes que eu mal conhecia, todos com mensagens de parabéns suspeitamente calorosas. Ignorei a maioria. Minha verdadeira atenção estava na expansão da minha rede de oficinas especializadas, um projeto que o capital da venda da startup tornou possível. Eu não queria ser um bilionário ocioso, queria ser o melhor mecânico do país, com as melhores ferramentas e os melhores profissionais trabalhando comigo. Cerca de um mês após o episódio da porta, recebi uma visita inesperada. Era uma tarde de quarta-feira, quando o porteiro anunciou Dona Cátia. Apenas ela. Disse a ele para deixá-la subir, movido por uma curiosidade mórbida. Ela parecia menor. A postura imperiosa havia murchado. Segurava uma pequena bolsa com as duas mãos como se fosse um escudo. Marcos, ela começou, sem nem tentar entrar. Vim sozinha porque preciso dizer algo. Sem o Pedro, sem a Paula. Apenas eu.
Fiz um gesto para que ela entrasse, mas fiquei em pé na sala de estar. Ela olhou ao redor, mas sem a cobiça anterior. Agora parecia apenas um olhar de constatação de uma derrota total. Eu errei com você, disse ela, as palavras saindo com dificuldade como se fossem farpas. Não apenas na festa. Durante todos esses anos, eu ensinei a Paula a desprezar o que você era, a valorizar apenas o brilho das coisas. Eu criei ela para ser assim. E eu fui assim a vida toda. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Ver o que você construiu, em silêncio, com suas próprias mãos. Enquanto nós fazíamos piadas sobre essas mesmas mãos, foi o espelho mais cruel que já me colocaram na frente. Não vimos o homem, vimos a profissão, vimos a roupa simples, e nos cegamos. Fiquei em silêncio, deixando-a falar. A raiva que eu poderia ter sentido tinha se dissolvido naquele dia diante da porta. Não estou aqui para pedir nada, ela continuou, enxugando uma lágrima rápida com a ponta dos dedos. Paula está destruída. Arrependida, sim, mas de uma forma egoísta, porque percebeu o que perdeu, não por ter te magoado. O Pedro tenta salvar as aparências, mas a história já correu e ninguém olha mais para ele como o bem-sucedido da família. As pessoas apontam, sussurram. Ela olhou diretamente para mim e pela primeira vez vi algo que se aproximava de honestidade em seus olhos. Vim para te pedir desculpas, por mim, por ter sido uma pessoa tão pequena e mesquinha. E para te dizer que, apesar de tudo, fico feliz que você tenha encontrado sua felicidade, mesmo que tenha sido longe de nós. Você merecia muito mais do que recebeu em nossa família. Aquilo foi inesperado. Talvez fosse um último ato de estratégia, mas sou genuíno. O desprezo tinha se esvaído, deixando apenas o vácuo e o remorso. Dona Kátia, eu respondi com um tom mais suave. Obrigado por vir. Eu aceito suas desculpas. E espero que com o tempo todos encontrem paz. Ela acenou com a cabeça, um movimento pequeno e cansado. Sim, paz. É o que nos resta procurar agora. Ela se virou para ir. Na porta, parou. A oficina. A antiga, no centro. Você ainda é o dono? Sim. Vou transformá-la em uma unidade de treinamento. Um sorriso triste e real tocou seus lábios pela primeira vez. Ela sempre cheirava a trabalho honesto. Eu odiava aquele cheiro. Agora acho que sentiria orgulho de passar por lá. E então ela foi embora. Quanto a Paula, soube através de canais indiretos, o porteiro era uma fonte não intencional de fofocas, que ela se mudou para outra cidade, para a casa de uma tia. O tal homem de verdade nunca apareceu depois do anúncio da minha fortuna, confirmando que ele era apenas um personagem usado no teatro da humilhação. Hoje, minha vida é diferente. Ainda trabalho, mas agora em um amplo escritório com vista para um pátio, onde os melhores mecânicos que consigo encontrar consertam carros clássicos e desenvolvem novas técnicas. A Mecânica Avançada Marcos tem 5 filiais e conta com uma lista de espera. Minha satisfação não vem do saldo bancário, mas do cling de uma ferramenta na mão certa, do ronco perfeito de um motor que voltou à vida, do respeito nos olhos de quem trabalha comigo. A família que me adotou não é de sangue, mas de afinidade. São os engenheiros, os técnicos, os apaixonados por motores e por trabalho bem feito. Às vezes, no silêncio da minha casa grande, penso naquela noite, não com rancor, mas como um ponto de virada. A humilhação pública foi o preço caro, porém necessário, pela minha libertação. Eles queriam me entregar os papéis do divórcio como um espetáculo. No fim, entregaram-me a mim mesmo. E eu, com um sorriso calmo e uma caneta na mão, simplesmente aceitei o presente. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.